convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levantar contra si mesmo e se divide, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 Amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra apresentada a nós neste dia nos fala da importância de vivermos o nosso discipulado a Cristo. De maneira especial, quando nós entendemos que dentro deste caminho que nós vamos fazendo, existe algo que é o essencial da vida de todo cristão. E como cristão, nós já recebemos lá atrás, no início da nossa caminhada. E essas 2 últimas semanas, a palavra de Deus vem tocando justamente na questão do chamado, do discipulado e da missão. Entender a nossa missão, entender o chamado que Deus nos faz e, mais do que isso, entender que nós somos vocacionados ao bem. Novamente, hoje a palavra de Deus, através do Evangelho, vem nos falar da importância de fazermos o bem. E olhemos bem aqueles que buscam fazer o bem e colocar o bem dia a dia dentro do seu caminho, como são recompensados. Mas em momento nenhum Deus disse que nós seríamos e receberíamos o dobro daquilo que nós fazemos. Pelo contrário, ele disse: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga. Mas em troco terás 100 vezes mais em perseguição, dificuldade, provações, sofrimentos. Quanto mais você tenta se aproximar do caminho da perfeição, mais aparecerão provações para a sua vida. Quanto mais você se aproxima do coração de Deus, mais dificuldade entrará na sua vida. E por que isso? Afinal de contas, qual é a dinâmica de se aproximar de Deus e ao mesmo tempo ser tentado? Lembremos bem o que acontecia com Jesus.
quando ele se retirava para o templo de oração, quem é que ia perturbá-lo? Satanás. E não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, mas foram muitas vezes. E Jesus, sendo o Filho de Deus enviado, passou por tantas provações, quem dirá nós, pobres mortais, pecadores, não passaremos também por tantos desafios, por tantos espinhos, por tantas pedras que ferem a nossa vida? Mas nós precisamos ter a firmeza de um verdadeiro cristão, não aqueles cristãos que vivem pela metade, mas cristãos que vivem a sua fé por inteiro. Entender que a nossa vida é este caminho de entrega constante. Entender que a nossa vida não é simplesmente um passar pelo mundo, mas deixar verdadeiras marcas de boas obras. E olhemos bem o que nos fala o Evangelho. Jesus estava expulsando demônios, curando pessoas, estendendo a mão àqueles que necessitavam, alimentando aqueles que estavam passando também por tempo de miséria e de fome. Mas mesmo assim, o que ele recebe em troca de todo o bem que fez? Unicamente perseguições. Agora, a nossa vida, queridos irmãos e irmãs, não pode ser uma vida distante jamais daquilo que Deus quer de nós, simplesmente pelo medo de encarar todas as dificuldades que vão aparecendo ao longo do caminho. Mas nós precisamos da firmeza e da certeza de que, através do caminho que nós fazemos com Deus, nós nos tornamos vitoriosos. Não estou dizendo que você nunca vai cair. Não estou dizendo que não rolarão lágrimas dos seus olhos, porque não é isso também que Deus promete. Mas Ele promete uma proteção sem fim àqueles que caminharem com Ele. E entendamos bem o que significa isso. Não é estar livre de provações, não é estar livre dos sofrimentos da vida, mas é saber a cada dia vencer os obstáculos, a cada dia tirar as pedras do caminho e ser capaz de saltar qualquer obstáculo. E aí nós achamos, vamos caminhando como um sonho lindo, onde tudo deve acontecer magicamente dentro da nossa vida, mas nós precisamos caminhar com os dois pés no chão. Não podemos ser como estes que vivem de ilusão, achando que tudo é facilidade. E se você pensa que a sua vida, a vida inteira será de facilidade, você está muito enganado. Porque passará por muitas dificuldades, seja você solteiro, seja você casado. E as coisas vão acontecendo. E talvez hoje nós não entendemos o motivo pelo qual nós vivemos tal experiência. Porque o nosso coração dói. Mas lá na frente podem ter certeza de que tudo isso do qual nós padecemos hoje se tornará claro para nós. E é por isso que quando a palavra de Deus nos chama para entender a nossa missão, é fundamental que entendamos a nossa missão não como um simples gesto, mas como um gesto grandioso de Deus neste mundo. E aí quando você entende e percebe que a sua vida não é só sua, quando você percebe que o seu caminho não é só seu, mas é um caminho compartilhado, é um caminho que você divide com os outros, e dentro deste caminho acontece o início da sua salvação, e neste processo você vai se aproximando do coração de Deus à medida em que você sabe viver a profundidade do amor dele. Viver o amor de Deus não é simplesmente dizer que nós queremos nos aproximar dele, mas é fazer de fato, através da prática da nossa vida, a experiência de Jesus Cristo.
E eu te pergunto, de quem que você está fazendo experiência? Quem é o fundamento da sua vida e da sua história? Quem é aquele que te sustenta quando tudo parece escuridão? Quando vêm os piores momentos da sua vida, quem é que te mantém de pé? E talvez para nós seja difícil até mesmo raciocinar a respeito da nossa fé, porque nós vamos vivendo a nossa fé e nós vamos pulando de galho em galho de acordo com aquilo que satisfaz o nosso coração, mas a nossa fé não pode ser vivida dessa forma. Pelo contrário, nós precisamos expressar através da nossa fé uma fidelidade. Fidelidade esta que neste dia nós celebramos Timóteo e Tito. Fidelidade destes dois que seguem a Deus. E diante de todos os desafios que passam ao longo do seu caminho, permanecem fiéis. Será que nós também somos fiéis? A ponto de dizer, eu permaneço fiel em todo o tempo, no tempo da alegria, mas também no tempo da tristeza. Porque no tempo da tristeza é mais fácil permanecer fiel, porque nós precisamos do sustento de Deus, do apoio dele. Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos neste instante. E olhassem o mais profundo do seu coração. O que é que precisa ser mudado na sua vida? Para que de fato você coloque a Deus como o centro, a sua meta. O que é que precisa ser transformado dentro da sua vida para tirar todo o sofrimento que você tem experimentado? E este é o momento também que você se derrama diante deste altar. Este é o momento em que você apresenta a sua vida, em que você pede a Deus que passe à frente da tua vida, das suas fragilidades. Você que está com a vida fragmentada, vai pedindo a graça da libertação para tudo aquilo que lhe traz sofrimento. E é através da sua oração sincera que surge no profundo do seu coração é que você pode tomar novo vigor como filho e como filha do Deus da paz. Essa paz que deve atingir a todos nós, que deve nos sustentar, que deve trazer a cada um de nós a graça de vivermos a plenitude de nosso Senhor Jesus. Este é o teu momento de renovação, de entrega. E é nesse momento também que o Senhor quer tocar profundamente a sua vida. É através da sua oração que Deus entra em tua morada. Põe-me seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa
quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. Você pode ir abrindo os seus olhos. Na certeza de que Deus é este que nos renova, mesmo quando nós nos encontramos fragilizados. Nós pedimos a graça dele para continuarmos o nosso caminho, apesar dos nossos sofrimentos, apesar das nossas lutas, que ele nos mantenha de pé como verdadeiros guerreiros. E você não precisa se sentir um derrotado, pelo contrário, você tem que se sentir um vitorioso em Deus. E por mais que no momento você não compreenda a profundidade daquilo que você está vivendo, ainda assim, Deus está contigo. Deus permanece contigo. E é através deste sustento que vem de Deus é que nós precisamos nos colocar em ordem de batalha. Não como aqueles que estão perdidos, não como aqueles que estão sofrendo e estão derrotados, mas como aqueles que permanecem de pé, mesmo diante de qualquer tempestade. Nós vamos nos colocando de pé. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Oh, passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Oh, vem e passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Graças e louvores se deem a todo momento ao sacramento que nós celebramos neste altar. E é isso que nós estamos, é por isso que nós estamos aqui reunidos. É por este sacramento que nos une, este sacramento que nos sustenta. E se você não sabia até o dia de hoje onde estava o seu sustento, eu tenho que te dizer, o seu sustento está no Santíssimo Sacramento do altar. É através desta Eucaristia que nós tomamos novo vigor para a nossa caminhada.
Continuemos a nossa celebração, apresentando a Deus as